Vamos dar aí o CPI Data. Vai, Bob Ferreira. Vamos, algumas informações então. O relatório final da CPI pede o indiciamento de 79 pessoas e 2 empresas. As empresas Precisa Medicamentos e a VTC Log. São 13 nomes a mais em relação ao texto apresentado na semana passada. Os nomes incluídos em cima da hora foram do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do Amazonas, o Marcelo Campelo, entre outros. O senador Eduardo Braga disse que votaria contra o texto caso o relator Renan Calheiros não acrescentasse essas personagens no parecer. Outra figura que apareceu hoje, em ciminha da hora no texto, foi o senador Luiz Carlos Reins, PP do Rio Grande do Sul, integrante da própria CPI. E depois vocês vejam aí os outros nomes incluídos. Eu só tenho a observar, e acho que o Renan fez bem em atender a demanda do ex-governador, né? O Braga, como é o nome dele, meu Deus, fugiu? Eduardo Braga, de colocar o nome do Wilson Lima. Agora, o Eduardo Braga sabe muito bem que há uma chance enorme de, na justiça, o Wilson Lima se livrar. Porque, senador, leia o regimento interno do Senado e o senhor vai ver que a CPI não pode investigar os estados. Né? Eu sei que o governador é um adversário seu, até uma razão a mais para o senhor não forçar a mão por aí. Né? Agora, o Bob Furu, o Vólio Bene, não serei eu a defender a atuação do governador do Amazonas, nesse caso, obviamente não. Agora, eu sou uma pessoa que tem a obrigação e o compromisso com os ouvintes de chegar aqui e dizer isso vai prosperar ou isso não vai prosperar. Eu duvido que isso vá prosperar. Eu acho que isso cai na justiça. Né? Não será via CPI. Tá certo? Agora, nada impede que o Ministério Público, numa investigação independente, numa iniciativa independente da CPI, possa pedir a investigação do governador. Tá claro? E o Reins, e o nosso amigo Reins, meu Deus, olha, tá vendo? Tanta fez que acabou na panela, como na música do Pato, né? Entendeu? Bom, enfim, vai lá. Os pedidos de indiciamento eram 80 até a apresentação do voto em separado do senador Luiz Carlos Reins do PP do Rio Grande do Sul. Ao ler o próprio parecer, Reins começou a empilhar essas fake news, essas notícias falsas. Voltou a defender, por exemplo, o tratamento precoce e os remédios ineficazes contra a Covid-19. Ele também elogiou várias vezes o Conselho Federal de Medicina. As pessoas ao redor dele ficavam fazendo que não com a cabeça, para os lados, assim, sem acreditar nas barbaridades que ele estava lendo. Ao fim do voto, o senador Alessandro Vieira pediu ao relator Renan Calheiros que colocasse o nome de Reins na lista de alvos de indiciamento, e Renan concordou na hora. Os senadores governistas criticaram essa decisão, que vai ser votada junto com o relatório final. Além de Reins, também apresentaram votos em separado os senadores Marcos Rogério e Eduardo Girão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou sobre essa inclusão do nome de Reins e diz que considera um excesso, mas que não vai interferir no trabalho da CPI. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, talvez surpreendente. Eu acho o Reins uma das figuras mais absolutamente detestáveis da política. Absolutamente detestáveis da política. Acho que a quantidade de aberrações que ele disse ali ultrapassa qualquer limite do bom senso e tal. Agora, no ambiente da própria CPI e em razão do voto em separado dele, eu acho que o indiciamento não deveria prosperar. Entende? Veja que o Ministério Público
se interessasse, devesse se interessar pelo caso, entendam bem, hein? Eu não acho que ele tem o direito de ficar veiculando fake news. Eu acho que ele também tem um compromisso com os fatos. Ele também tem um compromisso com a verdade. Ele também tem de ter um compromisso com a ciência. Isso também assiste aos parlamentares. Não só os outros. Também ele deve estar submetido a isso, mesmo não sendo executivo. Agora, no ambiente da CPI, em que ele está apresentando um voto em separado, me parece que é um elemento de perturbação desnecessário. E há uma possibilidade de isso, em particular, não prosperar. Sim, o Ministério Público, tem de se ocupar das coisas que o senhor Heinz disse ao longo da CPI, em sessões públicas. De novo, liberdade de expressão não pode se confundir com crime. Um senador é livre, ele não pode ser responsabilizado de nenhuma maneira por suas opiniões. Depende. São opiniões políticas que ele tem. Agora, está claramente incentivando as pessoas a fazer coisa errada que coloca a saúde das pessoas em risco? Então aí é preciso questionar se a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão dá o direito a um político, a um parlamentar, de defender ações criminosas, ou que induzam as pessoas a práticas que podem levar mesmo à morte. Você acha que o conteúdo do que o Heinz diz leva a isso? Acho. Eu só acho que não no ambiente da CPI. Está claro o que eu estou dizendo? No ambiente da CPI, não. Sim. Porque o ambiente da CPI tem de ser absolutamente livre para o confronto absolutamente livre de posições, inclusive as coisas estúpidas. Agora, o Ministério Público tem um material fartíssimo, para pedir a investigação desse senhor. Aí sim. Tá claro? E, Bob Furuia, eu não posso fazer nada se este programa é ouvido, né? As pessoas respeitam o que aqui se diz, entendem a natureza das coisas. O senador Alessandro Vieira, que havia pedido para botar o nome do Heinz no relatório, acaba de pedir para retirar o nome do Heinz do relatório, conforme eu havia defendido aqui. Porque num ambiente inadequado, que o Ministério Público se encarregue do senhor Heinz, ele merece. Agora, no ambiente da CPI, não. Eu quero que você acompanhe esse programa, porque aqui o nosso partido são os fatos, o nosso partido é a verdade, o nosso partido é a lei. Ainda que muitas vezes, até em defesa dessas coisas todas, Bob Furu e Vólio Bene, de eu ter esse partido que é o da lei, eu possa ficar com meu coração partido como Cazuza, né? Mas esse é meu compromisso com os ouvintes.